Até final dos anos 70 não aconteceu muita coisa, mas no início dos anos 80, um pastor chamado Giovanni Traetino me procurou. Egli disse: io ho sentito parlare della comunità di Gesù, di Matteo Calisi, voglio esplorare la possibilità di una collaborazione insieme. E ele disse: eu escutei muito falar da sua comunidade, Mateu, a comunidade de Jesus, e eu vim aqui ver as possibilidades de a gente trabalhar, de a gente colaborar juntos. Finalmente vedevo realizzata la profezia di David du Plessis, Então eu vi que a profecia do pastor David du Plessis estava acontecendo. ma questo cammino di riconciliazione fra cattolici ed evangelici era vista non bene da parte delle autorità delle chiese. Mas esse caminho de proximidade, de reconciliação entre católicos e evangélicos, não era bem vista pelas autoridades das igrejas. Infatti le autorità della Chiesa guardavano con molto sospetto De tutto fato, questo. a hierarquia, a alta autoridade das igrejas olhava isso com muita suspeita. Ma un giorno presi la decisione di invitare questo pastore a predicare in un'assemblea di cattolici carismatici. Mas um dia eu tomei a decisão de convidar o pastor Traetino a pregar numa assembleia de católicos carismáticos. Era nello stadio di calcio della mia città di Bari. E era no estádio de futebol da minha cidade, Bari. Erano 20.000 carismatici cattolici che adoravano Dio. Estavam 20.000 católicos da renovação carismática adorando a Deus. E per la prima volta un pastore evangelico italiano predicava davanti a un gruppo di cattolici. E pela primeira vez na Itália, um pastor evangélico ministrava a palavra em presença de um grupo católico. E questo fu una Pentecoste. E aconteceu naquele dia um verdadeiro Pentecostes. Ma quando terminò la predica Mas quando acabou a pregação e continuava il ministero di adorazione, e continuavam no ministério de il adoração, pastore venne da me e disse: il Signore mi dice di fare un gesto di riconciliazione. o pastor chegou dele e disse assim: o Senhor está me inspirando um gesto de reconciliação. Matteo, Mateu, questa sera io laverò i piedi a un rappresentante della Chiesa Cattolica. esta tarde eu quero lavar os pés de um irmão que representa a Igreja Católica. E io dissi: stai attento Giovanni, sii prudente. E eu falei: atenção, João, olha, é melhor ter prudência. Cosa diranno i tuoi O fratelli? que os teus irmãos evangélicos vão È dizer disso? Potresti pagare un prezzo troppo alto questa Você- sera. essa tarde, se você fizer isso, você vai pagar um preço muito alto. E così lui andò all'hotel E assim ele foi para o hotel con questo pensiero, com esse questo desiderio, pensamento, com esse desejo. e durante la notte lui non dormiva, E durante a noite ele não dormiu. pregava, sudava Suando, ele orou a noite toda. e sentì una voce che gli diceva forte, E sentiu uma voz que dizia para ele muito forte. la stessa voce che sentì Pietro davanti alla casa di Cornelio. A mesma voz que Pedro escutou em presença dos cristãos lá na casa de Cornélio. Quando vide scendere dal cielo quel lenzuolo con gli animali impuri. Quando viu descer do céu aquela toalha, o lençol cheio de animais impuros. E la voce che diceva: ammazza e mangia, E a voz do Senhor dizia simplesmente: mata e come. perché quello che tu ritieni impuro, io ho reso puro per me. Porque aqueles que tu pensas que sejam impuros, eu os tornei puros para mim mesmo. Probabilmente gli animali impuri eravamo noi cattolici. Provavelmente na visão os animais impuros seríamos nós católicos. Per fortuna che non ci ha ammazzati e non ci ha mangiati. Ainda bem que ele não comeu, não matou e comeu, como dizia literalmente o texto. Solo uno scherzo. É só uma brincadeira. Lui sentì che veramente Dio lo chiamava a inaugurare un tempo di riconciliazione nella storia della Chiesa cristiana in Italia. Ele percebeu, o pastor, né, que Deus o chamava a abrir, a inaugurar um tempo de reconciliação na igreja cristã da Itália. La mattina venne nello stadio di calcio dove proseguiva la conferenza. Na manhã seguinte ele veio no estádio de futebol onde continuava o congresso. E con umiltà lui si inginocchiò davanti a un rappresentante, un vescovo, un padre della Chiesa Cattolica. E com muita humildade o pastor se ajoelhou na presença de um ministro, de um padre da Igreja Católica, E gli lavò i piedi. e lavou os pés desse ministro. E in quel momento, in quello stadio, Naquele momento, em todo il o sangue di estádio, Gesù Cristo venne a purificare anni di risentimento, di odio, di difficoltà, di barriere. com aquele gesto, naquele momento, se sentiu o sangue de Jesus
lavando todos os presentes e num único gesto de humildade, o Senhor curou anos de ressentimento, de mentiras, de ódio, de dissensão, de distâncias. La storia dell'evangelismo in Italia è una storia molto triste. É bom saber que a história do mundo evangélico, do evangelismo na Itália, é uma história muito triste. È una storia di persecuzioni É uma história cheia de perseguições, che hanno raggiunto anche livelli di violenza, que chegaram até algumas expressões de violência. soprattutto durante il periodo del regime, Du- della dittatura. Durante, sobretudo, o período da ditadura na Itália. E questa minoranza- Mussolini. Sì, Mussolini. Mussolini. Dovete sapere che all'epoca le chiese evangeliche erano ritenute fuori legge. Na época, na ditadura de Mussolini, segundo a lei, as comunidades evangélicas eram ilegais, eram clandestinas. È ovvio che la Chiesa cattolica non aveva nessuna responsabilità in questa É claro que isso persecuzione. que era um regime social, fascista, e a Igreja Católica não queria isso. Ma allo stesso tempo la Chiesa cattolica non era così forte da levare la sua voce in difesa dei fratelli evangelici. Mas ao mesmo tempo a Igreja Católica não tinha tido força de elevar a voz para defender os irmãos evangélicos. Quando questo pastore Giovanni stava lavando i piedi, stava lavando anni di persecuzioni, di prigionie, di confini all'esilio di molti pastori evangelici in Quando Italia. o pastor Traitino lavou os pés de um representante católico, Deus lavou anos de exílio, de perseguições, de expulsões de pastores evangélicos naquele tempo. E dunque anche noi cattolici abbiamo avuto una parte di responsabilità Portanto, também nós católicos tivemos uma parte de per non responsabilidade aver difeso i diritti di questi nostri fratelli de evangelici. ter se omitido e não ter defendido o direito dos irmãos evangélicos. E in quel momento il pastore Giovanni Traitino stava perdonando i cattolici. E naquele momento o pastor Traitino estava perdoando os católicos. Il sangue di Gesù Cristo aveva inaugurato una nuova relazione tra cattolici ed evangelici in quello stadio di calcio. E naquele momento no estádio, o sangue de Jesus estava inaugurando um relacionamento novo, inédito entre católicos e evangélicos. Dopo qualche mese Depois de alguns meses, il gesto di riconciliazione fu restituito al pastore evangelico. depois de alguns meses, esse mesmo gesto de lavar os pés, de reconciliação, foi dado em recíproca da parte católica para o pastor. Eravamo in un incontro carismatico con 60.000 cattolici Estávamos carismatici num congresso carismático católico com 60 mil fiéis. e cardinali che erano venuti da Roma, vescovi, si inginocchiarono uno dopo l'altro davanti al pastore Giovanni Traitino, baciandogli i piedi. E os bispos e até cardeais que tinham vindo para o evento se ajoelharam na presença do pastor e em fila, um a um, beijaram os pés do pastor. E ancora una volta il sangue di Gesù Cristo venne su quella conferenza per lavare anni di dolore, purificare la memoria. E naquele momento o sangue de Jesus, com sua força, veio e lavou naquele gesto anos de dor, purificando, curando as nossas memórias. Questo spirito di riconciliazione è andato anche in altre nazioni. E esse mesmo espírito de reconciliação foi se difundindo em outras nações. È un incredibile miracolo dello spirito assistere a questo movimento che sta producendo dei frutti sorprendenti anche in America Latina. E é um grande milagre do Espírito Santo o que nós hoje percebemos como um movimento em toda a América Latina de reconciliação dos cristãos. Abbiamo visto iniziare questo movimento in Argentina in modo sorprendente. Vimos o início desse mesmo mover da graça na Argentina de modo muito surpreendente. Un servo di Dio, il pastore Gorg Mitian, è stato usato da Dio per iniziare questo movimento di riconciliazione tra cattolici ed evangelici. O servo de Deus, um pastor chamado Jorge Rimitian, foi escolhido por Deus para iniciar e levar adiante esse mover de reconciliação entre católicos e evangélicos. E forse per la prima volta lui ha invitato un cattolico a predicare a una conferenza di leader evangelici a Buenos Aires. E provavelmente foi pela primeira vez que Jorge Rimitian convidou um pregador católico a ministrar a palavra para um congresso de líderes evangélicos em Buenos Aires.